Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael Garcia. Estou estreando aqui na Luas TV com o meu programa do Rafa Garcia. E hoje, né, não podia estrear de forma melhor, falar de um tema muito importante e de extrema relevância para a sociedade, que é o Setembro Amarelo. Para falar sobre esse tema, eu estou aqui com duas pessoas queridas, lindas, maravilhosas, que até me arrepia, que eu sou de emoção, gente. Então, não liguem não que eu sou assim mesmo. E estou com essas duas pessoas queridas aqui, que é o Quinho Fonte, gratidão, meu Eu que amigo. agradeço o convite. Oi, gente, tudo bem? Bom dia pra vocês. Ele vai falar daqui a pouco um pouco dele, eu não vou ficar falando que ele é, que daqui a pouco ele vai falar sobre, né, o trabalho dele, sobre as situações dele. E eu estou aqui com a nossa querida amiga Maria Cristina Fosalusa. Tudo bom? Tudo bem? Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Rafa. Que bom. Então, assim, além, só um adendo, além do podcast, além da Loas TV aqui, a gente também passa, né, lá na TV Unisantos e também nos nossos canais do Instagram, que vocês vão poder, mais para frente eu vou contar, é o Rafa, né, Garcia.tv. Também o programa Andréa Sampaio também vai ao ar também nela. Agradecer a minha amiga Andréia, né? Agradecer o Michelangelo, agradecer o Rasta, agradecer a esposa dele, todo mundo da Luas TV por essa oportunidade maravilhosa. Então, pessoal, primeiro, o que eu quero saber? Primeiro eu quero saber, Quinho Fonte, Eu mesmo. quem é você, Quem o sou que eu? você faz, o seu trabalho, O que faz? apresente-se. Onde vive? No Globo Repórter dessa sexta-feira. É isso aí. Bom, eu sou um apresentador, sou um comunicador, faço isso há muitos anos. Hoje me intitulo como um criador de conteúdo para as redes sociais também. Sou um cara que sonha em ser isso desde os 8 anos de idade. Eu brincava de ser um apresentador já com 8 anos de idade e não me vejo fazendo nada de diferente. Então hoje a gente tem um trabalho muito bacana onde a gente entrevista muita gente, né? Humoristas, artistas, entrevistas. A gente faz muitos eventos também na região, Santos, São Vicente, enfim. Tudo que tem a ver com comunicação eu sou linkado, né? Então eu gosto muito de fazer, estar aqui, inclusive conversando com você, é uma coisa que me motivou a sair de casa super cedo para vir para cá, porque eu acho que o meu trabalho me conecta muito com as pessoas e através da minha comunicação, e é o que eu sei fazer. Então, em resumo, eu sou um ator, um apresentador, um criador de conteúdo, tenho uma agência de elenco Isso. para publicidade também. A gente trabalha desde 2016 com a Grid Produções. E é isso, gente. É que falar da gente, É né, difícil. é complicado. E não que eu tenha problemas que eu posso passar aqui 1h20 falando de mim, tá? Mas eu não acho de bom tom já começar isso. Mas, em resumo, é isso, Rafa. Você me conhece há um tempo, né? Conhece um pouco da minha história, mas acho que trabalhar com comunicação e seguir o meu sonho de ser um apresentador é o que me move. E eu já conheço ele há mais de 20 anos. Mas isso a gente E não precisa falar, foi que aí, interessante que a gente né? se reconectou, né? Faz uns 2 anos atrás, mais ou menos. Faz. A gente se Né? conhece. Eu tinha 22, hoje eu tenho 26. Faz pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Mas a gente se reencontrou, né, Foi. nas redes sociais e foi sensacional. E a gente pôde reatar essa amizade e voltar a fazer os projetos juntos. Com certeza. E agora eu vou apresentar ela, minha terapeuta, nossa terapeuta, né? Maria Cristina Fosalusa. Conta um pouco sobre você, sobre o seu trabalho para o nosso público. Então, eu sou Maria Cristina Fosalusa, terapeuta de PNL sistêmica, né? Sou voluntária há 5 anos do CVV, que hoje a gente vai falar do Setembro Amarelo, né? Então, tenho uma vasta experiência aí de lidar com pessoas. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que tem uma vontade imensa de acolher, de ajudar a encontrar as respostas, de buscar o seu eu. Que às vezes a gente está ali perdido, né? Sem saber quem somos. Então, eu sou aquela pessoa que te ajuda a buscar você, te encontrar, né? Essa sou eu. Tem uma voz calma, Tem que- delicada, né? Tia. A gente tem vontade de contar as coisas Com pra ela, certeza. né? É E- engraçado que você falando nisso. Eu recebi uma mensagem de uma amiga que ela falou: Cristina, você tem uma voz tão calma, que acalma. É isso. Você devia de gravar vídeos para as pessoas, né? Eu acho, com Mas ainda eu mensagens. estou naquela ainda que ainda
travada, sem muita Vamos coragem. conversar, de vamos... Olha, Você foi um achado. Viu? Nada é por acaso, gente. olha que a gente já veio conversando no carro de Santos até aqui. Menina, Já foi maravilhoso, essa prosa, incrível. vixe. E foi uma briga, né? Porque eu vou falar, eu que vou falar, né? A gente fala bastante. Foi bem Comunicadores, né? 3 ainda, né? Como é que faz, gente? Vai ser muito divertido. Isso Vai que ser incrível. importante, né? Maravilhoso. E, Quinho, conta um pouco pra gente, né? Desde que você montou o teu canal do Instagram, você vem ajudando muitas pessoas com seus depoimentos, tal, com a sua própria vida, né? Qual é o segredo de... Porque hoje você tem mais de 50 mil seguidores, você tem seguidores assíduos que seguem seu canal, comentam seu conteúdo, compartilham, vários artistas também que vêm, esses dias a Xuxa que você entrevistou. Então, assim, conta pra gente qual o segredo de, né, tanto sucesso assim nas redes sociais e criar esse público cativo e fiel. Cara, eu não acho que seja um segredo, assim. Eu acho que ao longo desses 13 anos que eu me movi a ser um apresentador, eu fui mudando muito a minha forma de me comunicar, né? A gente, por exemplo, no meu trabalho, existe um molde, né? Que as pessoas criam na cabeça dela, então se você não segue aquilo, você tá fora da moda, do momento e tudo mais. Mas eu fui aprendendo que o que eu faço, como eu falei no começo, é desde os 8 anos de idade. Então, ser um apresentador, ser um comunicador, interagir com as pessoas, é algo que eu faço muito fácil, porque sou eu, não é um personagem, não é algo criado para aquilo. Então eu comecei a entender que quanto mais de verdade eu fosse em rede social, mais eu conseguiria me conectar com as pessoas, mais as pessoas iam entender o meu trabalho. Então, como o meu trabalho é feito de uma forma natural, né, eu ir num lugar, divulgar uma empresa ou entrevistar alguém, é o Quinho Fonte, é essa pessoa que vocês estão conhecendo agora e que você encontra no mercado. Então, eu acho que se eu tiver que atribuir algo ao sucesso das pessoas comprarem minha ideia, né, como um apresentador e um comunicador, é ser alguém de verdade. Porque eu vejo muita gente nesse meio que fantasia, que cria uma vida que não tem, sabe, que tem aquela glamorização das redes sociais. E aí, quando vem alguém que, como você falou, tem 52 mil seguidores, e fala... Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, eu preciso falar sobre isso com vocês. E faço de uma forma natural. Não é para engajar, não é para ter seguidor, não é isso. E isso acho que foi a fórmula do sucesso do meu trabalho, porque isso reflete em tudo que eu faço. Porque a pessoa me encontra, de repente, lá num evento, ela vai encontrar a mesma pessoa que está nas redes sociais. Então, eu acho que muita gente também faz isso, mas eu entendi que para mim também é mais fácil, porque a gente forçar alguém que a gente não é, cansa. Né? Cansa, você sempre tem que fazer alguma coisa. E eu vejo que tem gente, e pelo amor de Deus, não é nem melhor, nem pior, nem bom, nem ruim, mas tem gente que se adequa a moldes que já existem e só sabem fazer aquilo. Existe uma conexão, o pessoal olha aquilo, mas para mim não funcionaria. Então, tudo que eu venho conquistando, e é difícil, não é fácil, porque eu escolhi uma profissão muito injusta, como a gente veio conversando, né? Porque o meu trabalho depende da validação de quem está assistindo, né? E se não existe, o meu trabalho meio que fica perdido naquilo. Mas ser de verdade, né? Falar. Hoje eu quero falar, por exemplo, eu fiz um vídeo no ano passado falando sobre Setembro Amarelo, porque eu tenho uma experiência e eu achei que faria muito sentido eu falar sobre isso. Porque já que eu tô aqui falando, tô com a Xuxa, tô com a Preta Gil, tô com não sei quem, parará. Tá, mas vamos falar também que quando desliga a câmera, fora dos stories, a vida é outra coisa. A realidade é diferente. E isso funciona muito. E quando eu falo funciona, não é que eu faço pensando para engajar. Mas eu me sinto mais confortável. Mas também é um problema, tá? Não é só flores. Porque as pessoas... Já tive questões de pessoas que me seguem e não querem ver isso. E elas falam. Porque quando você se expõe na internet, você dá a opção das pessoas falarem o que elas quiserem. Sim. Elas têm uma intimidade com você que você não sabe disso. Você não conhece elas, mas elas te conhecem. A ponto de dizer, eu não te sigo para ver você falar sobre tristeza. Eu não quero ver você falando sobre depressão. Eu não quero... Aí eu falo, bom, então você tem que seguir outra pessoa, né? Porque aqui o lance é de verdade e tá tudo certo. Eu falo muito, gente. Eu vou ficar aqui 3 horas falando. Fica à vontade. Mas eu acho que a fórmula, não só do meu trabalho, mas da vida real, assim. Eu acho que a gente veio conversando muito sobre isso no caminho, né? A maturidade que eu tenho hoje me faz ser um profissional diferente do que eu era há 13 anos atrás. Então, ser de verdade, ser isso aqui. Gente, hoje eu não tô bem, tá? Hoje eu não vou aparecer aqui. Ou se eu apareço e falo, ó... Tô ruim, não vai rolar, preciso ter um dia aqui. Não, gente, ó, hoje eu tô bacana, vamos falar, vamos se divertir, vamos...
Então, eu acho que essa conexão de verdade é o que faz com que o meu trabalho cresça e apareça. E essa experiência que você teve até chegar, porque o pessoal acha que qualquer empreendedor, porque ele é um empreendedor, é um empresário, né, de sucesso, ele chegou onde chegou do nada. Do dia pra noite. Do dia pra noite, caiu lá. Não é assim, né, Quinho? Não é. Teve toda uma experiência, uma vivência, frustração, né? Se o Walt Disney, que o Walt Disney faliu 3 empresas e depois foi o Walt Disney, né? Então, que fundou, então... Né? Mas eu todo acho mundo que passa por isso ainda, e não só eu, né? Você, todo ser humano passa por isso, né? O que importa é o que você faz com isso. A gente tava falando sobre isso no caminho, né? A gente já fez a entrevista toda no caminho, tá, gente? A gente já fez um podcast. A gente já fez todo o né? podcast. Mas é o que você faz com o que você passa. Porque tem gente que passa por situações, acho que você pode falar isso melhor do que eu, que passa ileso. Né? A pessoa, de repente, tem uma depressão, tem uma tristeza, tem algo que machuca e a pessoa não converte aquilo em algo para uma evolução. E eu tenho um caminho gigantesco para isso. Mas tudo que aconteceu na minha vida pessoal, profissional principalmente, nos últimos meses, as pessoas que me fecharam portas, ou que me humilharam, ou que disseram não e tudo mais, o que eu faço com isso? No que eu transformo isso? Eu transformo numa pedra gigante onde eu me abraço e me afundo no mar? Ou eu olho para aquilo e falo, ok, eu preciso aprender alguma coisa com isso aqui, então eu vou fazer. E não é fácil, tá? Né, que eu tô falando aqui. Não, rola uns 2, 3 dias de cama ali, de choro, de comer o que tá na minha frente, mas eu entendo que eu não posso parar, porque eu tenho um foco, eu tenho uma meta, enquanto eu não chegar lá, eu não posso parar. Então, o que você faz com essas coisas que acontecem na nossa vida? É só mais uma coisa? Eu vou só contar para as pessoas? Ou aquilo vai me transformar em outra pessoa, uma pessoa melhor para mim e acaba refletindo nas pessoas que estão ao meu redor? Pegando um gancho Muito nisso bom. que você falou, né, de como que eu vou reagir, nós aprendemos de que forma? É com o nosso sentido, como a Sim. gente vê, como a gente ouve, né? É isso é dessa forma que a gente aprende. Então, toda a vivência que a gente tem vai criar uma imagem da gente, uma imagem. E como que cada um vai interpretar essa imagem? Como cada um vai sentir essa imagem? Como aquilo vai chegar? Aí é que está a diferença que você falou. Uns vai ser normal, mas para outros não. Vai causar tristeza, né? É isso. E quando a gente fala de tristeza, o que é a tristeza? É uma perda, né? Ela está ali mostrando, eu estou perdendo alguma coisa. Então eu fico triste. Aí que vem a depressão, por quê? O acúmulo de tristezas, daquelas imagens que eu não consegui trabalhar, que eu não consegui enxergar como eu enxerguei, como eu internalizei aquilo. A gente estava falando, inclusive, sobre a pandemia, né, Rafa? Isso. A pandemia foi um episódio extremamente traumático para muita gente. Mas tem gente que passou pela pandemia ileso. A pessoa passou e ela não entendeu o que foi aquilo. Então, ela passa por uma situação traumática, não sei se perde alguém, se não perde e tudo mais, mas a pandemia passa e ela continua sendo a mesma pessoa diante da pandemia. Ela tem uma resiliência. Tem pessoas que têm uma resiliência a mais. Eu não sei se é Não resiliência sei, o nome certo. uma força, não sei o que é, né? Não Mas sei se é força também, porque eu acho que você passar ileso por uma situação de dor, na minha concepção, não é força. Eu acho que é uma escolha. É É uma pode escolha, ser. porque eu posso escolher, como você disse, ficar ou mudar. Né? É uma escolha. Na verdade, a nossa vida é cheia de escolha. Tudo que eu vou fazer é uma escolha. E Sim. toda escolha tem consequência. Sim. Se eu escolho bem, tem boas consequências. Se eu escolho uma coisa que não foi tão legal, a consequência não vai ser legal Sim. de jeito nenhum. Né? Então, eu acho que é escolha. Né? Ter sabedoria para escolher. O que eu vou escolher? E a gente sempre fala nisso, né? Se eu estou escolhendo, estou fazendo de um jeito e não está funcionando para mim, eu vou continuar fazendo se não naquele está jeito, funcionando? batendo naquela Não, se tecla. eu quero diferente, eu tenho que fazer diferente. Sim. Eu tenho que escolher outra forma. Aí só, mas como eu vou escolher? Gente, não foi uma frase que eu gosto demais, que fala assim, no universo há infinitas possibilidades. Então nunca vai ter fim. E acho muito importante falar, só pegando esse gancho, nunca se culpar por escolhas erradas que você fez em algum momento da sua vida. Né? Porque, por exemplo, eu já me julguei muito por essa situação que a gente vai conversar, de estar num relacionamento abusivo. Né? Hoje, 5 anos depois, eu olho e falo, meu Deus do céu.
Onde é que eu tava com a cabeça? Mas era o que eu sabia fazer naquele momento, com a inteligência que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha. Sim. E às vezes a gente passa um tempo se chicoteando. Ai, porque eu fiz isso, porque eu passei por uma isso. escolha errada Sim, que a gente sim. fez. Mas era o que a gente sabia naquele momento. Era o que a gente tinha de ferramenta naquele momento. Então você pega essa situação para hoje, você olha, né? Eu acho que o passado é um lugar de referência e não de permanência. Sim. Você olha, você acha, não, aquilo não foi legal. Então hoje, com o que eu vivi, eu tenho que fazer diferente. E pode ser que daqui a 5 anos eu olhe para hoje e falo, também não era isso. E tá tudo certo. É porque eu acho que tem gente que fica parada. Mas você nesse lance. evoluiu, com mais É que é isso. isso, é evolução, né? Eu Cris? costumo sempre dizer Deixa eu assim, só, então, a pessoa não pegando errou. esse gancho, eu queria te perguntar, porque o Kim bem falou dessa situação da pandemia, a gente viu que muitas pessoas sofreram, Sim. muitas. Então, assim, dados alarmantes aí de 60%, 70% da população teve uma ansiedade, uma depressão, uma distimia, alguma coisa. Vendo esse cenário pandêmico e até esse pós, né, pandemia, o que você acha que a PNL, né, terapia, a terapia de programação neurolinguística sistêmica, ela pode auxiliar, né, essas pessoas que, assim, não só na pandemia, hoje sofrem com depressão, com ansiedade ou com qualquer tipo de situação? Então, o que é a PNL? É uma programação neurolinguística. É ir lá, na causa, chegar na causa e refazer, dar um outro significado para aquilo. Então, a pessoa tem ali aquele padrão, né? Então, através das terapias com técnicas muito invasivas, você vai chegar no ponto. E ali no ponto você vai colocar recurso, vai colocar condições, vai mostrar uma outra visão, vai fazer a pessoa enxergar aquilo de uma outra forma, né? E isso ajuda muito, porque você, às vezes você está numa situação, vivendo uma situação que você fala, não tenho direção, não tenho saída, não sei o que eu vou fazer. Né? E quando a gente vai lá na causa, no ponto, com técnicas, a gente põe recurso, a gente reprograma. Não vai deixar de existir? Não vai deixar de existir, mas você vai dar um significado diferente. Aquilo vai ficar mais leve. Você vai olhar com outro olhar, que você não tinha olhado até então. Porque eu sempre digo que a mente mente. Então, às vezes acontece uma situação com a gente, de uma emoção forte, uma tristeza forte, que eu vi aquele filme de uma forma que foi muito triste para mim, muito doído. E eu fico presa naquilo, é como se fosse um filme. Fica passando, né? E eu não vejo saída. Eu falo, o que eu vou fazer agora? Para que eu vou? Então a PNL vai lá, naquele momento, né? E fala, aqui, vamos trabalhar aqui, vamos mudar aqui. Vai ficar diferente, você vai ficar diferente, você vai ver diferente. Mas só isso também não basta. Porque às vezes você vai lá e trata a tristeza, trata o evento, né? Mas a gente também não vai só tratar isso, a gente vai tratar também o quê? Os gatilhos que te levam para aquilo. As crenças que você tem sobre isso, né? Porque às vezes, e os ganhos-benefícios. Porque às vezes a gente tem ganho-benefício com aquele comportamento. Vamos falar de uma agressividade. A pessoa tem um ganho-benefício. Por quê? Quando ela é agressiva, todo mundo para e escuta ele. Né? Então ele descobriu essa fórmula, então ele vai agir dessa forma aí. Ele queria ser assim? Claro que não. Mas é um jeito que ele achou. Ele ganha a atenção dessa forma. Mas não precisa ser dessa forma. A gente pode buscar uma outra forma, né? E por que ela é sistêmica? Porque nós fazemos parte de um sistema familiar, né? Então, às vezes, nós estamos pegando coisa que não é nossa. Nós estamos querendo resolver coisas que é do nosso sistema, dos nossos familiares, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão. E a gente acha que quer resolver para o outro aquilo que não é da nossa alçada, né? A gente quer, claro, amorosamente a gente quer o melhor, mas eu falo sempre assim, ó, o desenvolvimento da gente, o nosso aprendizado é individual e intransferível. Eu só posso mudar a mim, eu não vou mudar o outro. E às vezes nem a mim. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa o sentimento. Aí você fala assim, nossa, eu tô achando que o Rafa gosta muito de mim. Eu acho, o Rafa nem gosta de mim, ele tem uma aparência, ele tem que manter essa aparência em relação a mim, né? Então, eu imagino, então a gente fala que a gente alucina, né? Eu estou alucinando aquilo, mas não sei, porque na verdade, ele pode não ter esse sentimento por mim, ele tem outro.
E às vezes ele não sabe nem que sentimento ele tem. E às vezes a gente não sabe nem que sentimento a gente está tendo. Então a gente precisa parar de querer adivinhar O que o outro o que sente. o outro sente. Né? A gente precisa entender, compreender, né, o que o outro sente. Eu acho que esse é um caminho. Porque assim, eu faço terapia porque assim, eu tenho ansiedade, tenho um pouco de depressão também. Isso assim, eu me espelho muito no Quinho, porque até às vezes eu me emociono porque eu vejo que ele é um cara que tem coragem, é uma pessoa, um ser humano que tem coragem de falar tudo nas redes sociais, o que ele passa, o que ele sente. E de alguma forma isso ajuda ele também, a jogar para fora e ajudar outras pessoas. E eu me identifico demais com você, por isso que além de te seguir, além de ser seu amigo, eu sempre aprendo com você, né? E eu trabalho com você, a PNL Sistêmicas e outras abordagens, e também vou no psicólogo também, né? Qual que é a diferença do psicólogo tradicional, seja de qualquer linha, e do terapeuta, né, de PNL Sistêmica? O psicólogo é aquele que você vai, que você conversa, que te escuta. E isso é muito bom. A gente ter esse espaço para a gente poder falar da gente. Porque ele não vai te julgar, ele não vai te criticar, ele vai te ouvir. E quando a gente começa a falar da gente, a gente vai também mudando, vai se ouvindo, né? Quem é o primeiro a aprender? Nós que estamos ouvindo. E vai dando insights na gente. Poxa, pensei assim, mas, poxa, eu não podia ter feito assim. Então, ajuda. Quando a gente fala, alivia, é como se esvaziasse aquela angústia, né? Então, eu acho fantástico. A diferença, assim, são períodos mais longos que você passa ali. E com a terapia, que a gente, como eu disse, é pontual, vai no ponto, em pouco tempo você resolve. Com menos sessões. É mais dolorida? Você está aí para me dizer. Sim, com certeza. Porque quando a gente até brinca, né? Que você puxa o rabo da largatixa, vem um dinossauro rex. Verdade. Você não imagina, porque a pessoa tem aquele comportamento e ela chega num momento que ela fala, nossa, eu nunca imaginei que era isso. Porque as nossas memórias e os nossos traumas, está muito lá ligado à nossa infância. Né? Então a gente vai para lá muitas vezes, não é? A gente vai lá para nossa infância. Então, essa é a diferença. Então, com técnicas pontuais, precisas, direta, né? Onde a gente coloca recursos que vai ajudar a pessoa a se sentir melhor, né? Muito bom. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta para os nossos convidados, fica à vontade. Tem aí. mensagens aqui pode, já, você viu? O pessoal já tá aqui bombando. Pode falar aí que a gente vai responder todas aí, fica à vontade. Quinho, Oi. Você tem lá nas tuas redes sociais, no Instagram, o Vamos Hablar, né? Olha lá. Fala beijos, Andy. Olha lá. Bom dia a todos. Um amigo que a Preta Gil me deu, tanto amo. Olha lá. Tá vendo? Olha lá. Quinho, meu amor, te amo. Bom dia, Michelangelo. Obrigado. Obrigado, Anderson. Gratidão todo mundo aí, Jaqueline. Olha meu marido, gente. Marido. Mas você tá muito gato, Quinho. Maravilhoso. Pronto, falei. Gratidão, viu? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, fica à vontade. Quinho, você tem lá Vamos Hablar, que eu achei divino, maravilhoso, né? Eu sempre vejo, porque você ali, você conta, né? Hoje eu não tô bem, tomo café, achei maravilhoso, porque você é comum que nem todo mundo. Todo mundo é verdadeiro, ele mostra a essência dele. Então ali no Vamos Hablar, você conta sobre a tua vida, sobre o teu dia a dia, diário. Então, assim, eu queria saber de você como que você acha que esses conteúdos te ajudam, né, na tua questão de, né, às vezes, de distimia, de angústias, de tristezas, e como você acha que isso ajuda o público em geral. E já, aproveitando o gancho, a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, e você, né, já passou por uma situação, né, que você passou, e eu queria também que você contasse para o nosso público como foi essa situação que você viveu, né, que você também tentou, né, algumas situações. Queria
E qual foram os gatilhos? Como que foi tudo isso? Conta a sua experiência para nós. Conto. Ela falou uma coisa que é muito interessante, né? Quando você fala sobre alguma coisa, você se ouve. E eu, quando era pequeno, a minha bisavó, que foi quem me criou, ela focava muito na questão do estudo. Então, como é que hoje eu, por exemplo, gravo um texto que eu preciso decorar para fazer? Eu tenho que falar o texto. Então, ouvir para mim é muito mais fácil. Se eu tiver que ler apenas, eu vou demorar 4 dias. Mas se eu pegar um texto e ler o texto em voz alta, eu estou ouvindo. Então eu gravo muito mais fácil. Eu me identifico com você, porque É na isso. PNL a gente fala que tem 3 canais de aprendizado: o visual, o auditivo e o sinestésico, né? Então eu sou muito visual, eu aprendo no ver e no ouvir. Se eu tiver que ler, eu tenho... Se eu tiver que, por exemplo, gravar uma coreografia de dança, eu olho uma vez, eu sei fazer. Se eu tiver que decorar um texto, eu leio o texto algumas vezes, escuto, né, falando, e eu gravo. Ler não funciona. Então, esse quadro, que é o Vamos Hablar, que surgiu muito sem pretensão, porque eu sempre fui um cara que me disponibilizei em rede social, hoje com muito mais dosagem, né? Eu sempre falei de uma forma muito exacerbada, né? Eu falava coisas que as pessoas não tinham que saber. E isso em algum momento me trouxe uma negativa, que é isso que eu falei antes. As pessoas se sentiam à vontade e disponíveis de dizer, mas isso seu eu não gosto, mas isso aqui eu não quero. Falei, opa, tá errado, vamos refazer isso aqui. Então, de uma forma saudável, para mim e para quem tá ouvindo, eu divido alguma questão que acontece comigo, seja boa, seja ruim. E aí surgiu o Vamos Hablar. Muito despretensiosamente. Então é isso. Então não é todos os dias, não é um quadro que eu faço para engajar, né? Eu sempre deixo isso claro. Eu faço para dividir questões com as pessoas. Então um dia eu falo sobre alguma situação que aconteceu na rua ou dentro da minha casa e sempre dividindo a verdade. Né? Eu sou essa pessoa, eu não sou, eu concordo, eu não concordo. E isso me traz uma resposta muito positiva. Por isso, porque é de verdade. Então quem está assistindo fala, eu sei isso aqui também. Eu passei por isso aqui também. E eu penso isso aqui também. Então, o retorno que eu tenho é muito incrível. Eu não sei se tem alguém aqui na live que participa disso, mas sempre que eu faço, tem um retorno muito bacana, né? Da identificação com aquele conteúdo. Porque foge da posição de Kim Influencer, 50 mil seguidores, blá, 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 que as pessoas acreditam nessa versão. Do cara real, de verdade, que chora, que tem depressão, que tem crise de ansiedade. E quando alguém fala, você dá o direito da outra pessoa se identificar e falar com você. Porque eu falo, galera, aqui é um ambiente seguro, tá? Eu não vou printar o que você tá mandando, colocar seu nome e te expor em rede social. É uma troca, porque eu acredito que, como eu falei antes, tudo evolui em cima disso, né? Estar aqui num podcast, Mongaguá, com ela que eu não conhecia, com você que é meu amigo, com pessoas que vão ver isso aqui em outro momento, para mim é incrível, porque abre o leque de opções de pessoas que vão me conhecer, que vão conhecer meu trabalho, né? A conexão é maior, então é isso que me importa. Mas eu só tenho 2 seguidores no canal do YouTube, não interessa. Mas eu tenho 3 milhões, não interessa também. Uma pessoa que você mude a vida, que você faça ela ver as coisas de uma Mas sem essa pretensão. Entende? É bastante, não tô né? falando para mudar a vida de ninguém. Esse sou eu. Se conecta com você, tô feliz. Se não conecta, feliz também. E sobre a experiência que você pediu para eu contar, e quando a gente estava conversando, você falou, mas você vai falar sobre isso, tem algum problema? E eu não tenho problema em relação a isso, porque eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente traz o assunto para a luz, mais palpável fica e mais fácil fica de você lidar com isso. Eu tive um relacionamento abusivo em 2018, e foi abusivo de verdade, dentro da questão do ciúme, né, da limitação, que eu me transformei em uma outra pessoa para me adequar a esse relacionamento. Eu fui descobrir em terapia que eu tenho uma coisa, tinha, né, hoje muito menor, chamada síndrome do abandono. Então, o que é isso? Eu faço qualquer coisa para não encerrar um relacionamento, seja ele amoroso, de amizade, de trabalho. Então, a pessoa ela pode ser abusiva comigo, que eu vou passar um pano para continuar ali. Não ter mais a pessoa ser abandonado era uma coisa monstruosa para mim. E isso me fez entrar num relacionamento vazio, né? Abusivo de quase 11 meses, onde eu tive situações muito difíceis. Eu quase perdi meu trabalho, minha casa, meus amigos, a minha família, assim, foi A gente não precisa entrar em detalhes do que aconteceu, mas foi extremamente abusivo de verdade. Essa pessoa que vocês estão vendo aqui, que vocês conhecem em rede social, não existia.
né? Eu era uma pessoa cinza, acabou. E quando o relacionamento termina, quando ele termina comigo, eu entro numa fase de abstinência. Porque um relacionamento abusivo, a dependência do ser humano é como se você tivesse uma droga, né? Como se você consumisse uma droga, quando te tiram a droga, você entra num período de abstinência, e foi isso que aconteceu comigo. Então eu não dormia, eu não comia, era esse o rolê. E sempre tem aquela cunhada, aquela tia, aquela prima que fala assim, As receitinhas. toma esse negocinho aqui, ó, que eu tomo pra dormir e é tranquilo Mágico. e tudo mais. E eu super entendo que é um gesto de amor. É porque funcionou pra ela. Funcionar pra ela, então funciona pra você. Ela acha que vai funcionar. Só pra que ao todos. invés de tomar, sei lá, 3, 4 gotinhas, eu tomava 15, 16. Porque eu não queria ficar acordado, eu não queria lidar com aquilo. Então, quanto mais dopado eu ficasse, quanto mais fora de mim eu ficasse, melhor pra mim era. Então eu fiquei 4 dias nessa época, eu morava sozinho, eu morava no kitnet, então eu destruía a minha casa, destruí no sentido de quebrar mesmo, eu espalhava lixo pelo chão, né? Eu ficava borrifando o perfume que era dessa pessoa, eu ficava vendo vídeos onde ele cantava pra mim, então assim, era um cenário muito feio. E aí, o momento que aconteceu, que é isso que a gente vai falar, eu vou até a janela do meu prédio, eu morava no 13º andar, e não tenho memória, isso apaga. E quando eu volto, eu estou do lado de fora da janela, tinha um parapeito apoiado na rede de proteção. E a minha primeira imagem é do jardim lá de baixo. E quando eu olho aquilo, eu lembro de meu corpo inteiro começar a tremer. E eu me jogo de volta para o apartamento. E a primeira pessoa que eu chamo é minha mãe. Eu entro meu computador estava ligado e eu falei, preciso de ajuda. E aí em 20 minutos chegou meu irmão, minha irmã, minha mãe, a vizinha e tal, a galera. Então, aí naquele momento eu entendi, isso aqui tá errado, isso aqui tá indo pro lugar que... E quando eu falo, por isso que eu falo, era o que eu sabia fazer naquele momento, mas me falta ar de lembrar disso. Porque eu não sou uma pessoa que quer tirar a minha vida. Eu amo viver, eu estou falando o tempo todo, me arrepio inteiro, eu estou falando o tempo inteiro das conexões, né, de conectar, de como é que eu quero sair daqui, como é que eu não quero mais estar aqui, e pelo motivo que foi, mas era o que eu sabia fazer naquele momento. Mas eu também entendi que depois disso eu precisava procurar ajuda, eu sozinho não ia dar certo. Né? Então eu lembro que os meus amigos, os meus familiares, eles meio que tinham uma ordem e cada um me ligava a cada 1 hora. Se eu não atendesse, a vizinha ia bater na porta. Eu comecei a procurar tratamento psicológico, que era uma coisa que eu abominava antes, tinha né? Uma crença que te Quando a pessoa dizia assim pra mim, eu vou no psicólogo, eu dizia, mas você vai pagar pra alguém te ouvir? Não, amor, vamos tomar um café aqui que eu resolvo o teu problema rapidinho. Até que eu fui procurar, porque eu falei, é isso. E na terapia... eu acho que eu falei tanta coisa e me ouvi, que aí, e o psicólogo também, inclusive, tudo, né? Nem tá mais aqui entre a gente, ele já faleceu, tadinho, acho que eu carreguei tanto aquele ano que ele morreu. Foi muito necessário, porque ali eu comecei, na verdade, o relacionamento abusivo, ele desconstruiu a imagem da minha vida, o que eu era. Eu não acreditava mais em quem eu era. Então eu comecei um processo de autoconhecimento, de reconhecer que os movimentos, por exemplo, de encontrar você na rua e te dar um abraço porque você é meu amigo, tá tudo certo. Aquilo não me tornava uma pessoa ruim ou alguma pessoa safada. Não. Esse sou eu. Então eu tive que reaprender quem eu era, quais eram os meus valores, onde eu queria ir, como é que eram as minhas conexões com as pessoas. Demorou 1 ano e meio para eu me... E acho que eu não tô liberto disso ainda. Acho que eu sou outra pessoa depois disso. Eu não vivencio mais isso, eu não trago isso diariamente, mas não me incomodo em falar. Porque eu acho que isso, e sem pretensão, chega em algum lugar. Alguém pode ouvir isso ou estar passando por isso e falar, pô, se ele conseguiu sair, eu consigo também. Se ele conseguiu virar essa chave... eu consigo também. Por isso que falar sobre isso é importante, e não só em setembro, né? Porque a gente tem casos de suicídio todos os dias, né? Não só aqui em Mongaguá, em Santos, no mundo. É isso, e dos mais variados motivos possíveis. E você que está em casa e de repente reconhece esse comportamento depressivo em alguém, essa crise de ansiedade, não diga que é mimimi. Não diga que é falta de Deus, não diga que é falta de trabalho, não diga que é falta de uma louça para lavar. Porque às vezes a pessoa, quando está numa crise de depressão, de ansiedade, ela só quer falar. Ou só quer ficar quieta, quer ser sua E ela quer falar 1 vez, 2, 3, 10. Se você não pode acolher, se você não pode entender, se você não pode só ouvir, não atrapalha. Não vai lá e coloca mais uma carga negativa. E isso acontece muitas vezes dentro da nossa casa. É muito mais fácil um estranho, eu já falando por mim,
que não me conhece me acolher do que alguém da minha família. Ou alguém dentro da minha casa, eu tenho esse apoio, meu marido, pessoa maravilhosa, inclusive, ainda te amo. Mas, assim, é muito mais fácil alguém da rede social, com esse número de seguidores que eu tenho, quando eu posto alguma coisa ruim, ter uma enxurrada de apoio do que minha mãe, minha tia, meu irmão. Eles não lidam ok com isso. E tá tudo certo, gente. Né? A gente estava falando que era muito por conta da intimidade. Porque quando você, na família, você tem uma intimidade. Então a pessoa se acha que pode falar tudo pra Mas você. é estranho, deveria ser o contrário, né? Deveria, A pessoa mas que não é. mais te conhece, que mais tem intimidade, é a que mais tem que ter disponibilidade de te acolher. E é a que mais te julga. Às vezes É, que mais é o jeito que ela sabe fazer. É o jeito dela. Tudo Por bem, exemplo, mas- ela vai falar pra você uma coisa, ela vai achar assim, que ela não vai falar isso pra você achando que ela quer te magoar mais. Não, eu vou dar um ânimo pra ele. É o jeito que ela acha que é assim, mas não funciona assim pro outro. Entendeu? Na mente dela, ela fala assim, não, eu vou falar pra ele, isso não é nada. É tudo que um depressivo não quer ouvir, gente, que não é nada. É uma dor, é uma tristeza, é alguma coisa. Você não compreende o que eu estou sentindo, mas tem alguma coisa aqui. Mas ela acha que se ela falar que não é nada, ele vai fazer diferente. Tem uma intenção positiva. A gente, né, não vou falar, não estou dizendo que está certo ou errado, eu digo que tem sempre uma intenção positiva. É o que a pessoa sabe fazer. É o que a gente está falando, cada um dá o que tem. Dá o que né? tem. Eu dei o exemplo da Você falou latinha, da Coca, da latinha de tudo, Coca-Cola. né? Se você compra uma lata de Coca-Cola, você vai abrir e vai ter o que dentro? Coca-Cola. Ela não vai te dar uma Fanta, uma Sprite, um vinho, uma água. As pessoas são iguais. A gente projeta nas pessoas uma intensidade. Eu acho que a minha mãe tem que me acolher da forma que eu acho que tem que acolher. Se ela não faz isso, é uma mãe ruim. Não é uma mãe ruim. É o que ela sabe fazer dentro da limitação dela, com o que ela aprendeu, com as escolhas da vida dela, é o que ela consegue oferecer. Mas ela me olha e fala que o que eu tenho é falta de Deus. É o que ela sabe fazer. Então, eu que tenha discernimento de procurar uma outra fonte de amor que supra essa lacuna que eu acredito que deveria vir de um familiar. E quando eu trago pro meu trabalho, por exemplo, eu faço isso há 13 anos. Eu nunca tive o apoio da minha família. A minha família acha que o que eu faço é porque eu não tenho mais o que fazer. Tá. Aí faz vídeo aí, ele vai... Não tem mais o que fazer. Não tem compreensão. Se eu parasse da importância, nisso, né? como eu parei durante muitos anos, esperando a validação, porque eu falo, gente, se a pessoa dentro da minha casa não me valida, a pessoa na rua que não me conhece, ela vai me odiar. E eu acreditei nisso muito tempo. Virou uma crença. Por isso que hoje, 13 anos depois, e eu falo isso sem pretensão nenhuma, eu podia estar num lugar muito maior. Eu podia estar em locais maiores, fazendo uma coisa com muito, muito mais visibilidade, se eu não tivesse parado no tempo, esperando a validação de alguém que eu acreditava que deveria ser a primeira pessoa que estava na primeira fileira para me aplaudir. E isso não acontece. E isso não pode parar ninguém. Se você está em casa esperando a validação de alguém para ser o que você quer ser, para. Porque as pessoas vão te julgar você fazendo ou não. E aí, quando você estiver lá em cima, que você não vai precisar mais dessa validação, aí ela vem. Então você tem que ter discernimento e maturidade de entender que as pessoas dão o que tem para dar. E isso não pode te parar. Não pode parar com que você deixe de correr atrás do seu sonho. Eu falei isso durante muito tempo. Mas a minha mãe, a cortina abre do teatro e minha mãe não tá aqui. Deixei de fazer teatro. Eu fiz um curta-metragem, minha mãe não foi assistir. Deixei de fazer curta-metragem. Pra quê que eu deixei de fazer isso? Eu só deixei de fazer. Ela não foi porque ela não conseguia dar aquilo naquele momento. E eu transformei isso num grande problema, na pedra que eu abraçava e me jogava dentro do rio. Era o que eu sabia fazer naquele momento. Hoje eu não tenho mais esse comportamento, mas precisou passar um tempo, eu precisei chorar muito, a depressão muito, e procurei artifícios para curar isso. É um psicólogo, é uma terapia, é um exercício físico, é uma dança, é a espiritualidade, é um centro, é um bolo de chocolate, é um filme de animação. O que te faz feliz nesses momentos, que eu sei que são difíceis, é o que você tem que preencher, é o que você tem que ir atrás. E eu entendo porque, assim, eu também, quando era adolescente, eu passei por uma depressão muito grande, né? E aí, assim como você, eu vejo você postando lá e se abrindo. Hoje eu vou me abrir aqui, que é o Setembro Amarelo, e eu quero também ajudar as pessoas e falar com as pessoas que eu também
sofro e também já sofri. Então, quando eu era mais novo, eu tive depressão, uma depressão profunda. E as pessoas que iam em casa para me visitar falavam exatamente assim, mas por que você está sofrendo? Tem uma pessoa ali que está com câncer e ela está... Cara, isso só... Gente, isso só afunda mais. É a comparação eu tô rindo, de mas quem é sofre que, mais. Isso. Eles quem sofre mais? Quem sofre mais? Parece que a família tem uma balança. Ó. Não, esse aqui, ó, nossa, ele tem isso, ele não anda, ele faz isso, ele não sei o quê. Nossa, menino, você não tem nada, você tem casa, você tem família, você tem emprego, você tem não sei o quê, né? Então, assim, eu sofri muito com isso, muito com isso. E, além de tudo, eu fui espancado, então, eu sofri demais. Preconceito, porque na época que eu fui espancado, eu fiquei um pouco desorientado da cabeça. Então, fui procurar psiquiatra. E eu falo abertamente isso, que eu fugi da realidade. Criou uma realidade paralela. Paralela. Eu achava que eram outras pessoas, eu vivia num mundo paralelo, né? Uhum. E aí eu fui numa psiquiatra, tudo mais. Muita gente de igreja ou de um monte achava que eu era drogado, que eu usava drogas, e eu nunca usei drogas. E porque não sabia o que eu estava vivendo. Então eu ia na igreja, eu ia na escola, fazia um bullying, tirava só o Gardenal, né? Então, enfim, isso para mim foi muito doloroso, né? Tanto que depois mas assim como o Quinho fez, eu procurei ajuda, né? Tanto de psicólogo, tanto de psiquiatra, e fui correr atrás dos meus sonhos depois e falei, não, que antes a família falava, não, você vai ser dançarino, que eu dançava axé, lamberóbica, eu vou ser. Eu sempre quis ser artista, cara. Uhum. Que nem você teve sempre que eu fiz figuração, depois... Meu pai, ele deu o que tinha, ele é maravilhoso, que Deus o tenha, mas ele falava, vai trabalhar com artista, dançarino, tinha muitos vai né? ser modelo, vou. E aí fui. Eu desfilei, eu tirei foto, eu fiz tudo. E até hoje eu busco. Isso, por um lado, depois me ajudou a falar, não, eu quero, eu posso. Não é ele que vai me dizer o que eu posso. Então, fazendo alusão a isso, e, né, comentando tudo isso para vocês, Cristina, eu queria te fazer essa pergunta assim, como você acredita que a família, os amigos, os colegas devem se portar, né, atitude, né, num caso desse, numa pessoa que, né, que eu não tentei contra a minha vida, mas eu pensei em morrer. Mas você não é o único que pensou. Se você for perguntar para a maioria das pessoas, todas já pensaram nisso. É impressionante. Não tem quem nunca pensou, falar, nunca pensei em desistir. O número é muito grande de pessoas que falam, não, eu já pensei sim. Eu já quis, sim. Se você perguntar, é um número muito grande. Como que a família, como que os amigos podem ajudar? É como a gente faz quando você chega no consultório. Segura na tua mão, fica junto ali. Não precisa falar nada. Sabe? Não precisa falar nada. Só abraça. Só dá carinho. Porque se o amor não curar, nada cura. Porque essa mudança, ela é de dentro para fora. Isso a PNL faz a gente buscar, lá dentro da gente, o que está doendo e mudar essa dor, entendeu? Então, não é pisar mais, não é falar o que você acha que está certo, porque está certo para você, não para aquela pessoa. É a sua régua. É a sua, né? Cada um, indivíduo é único. Ele traz consigo aquilo que ele viveu, as experiências da vida. E a gente chama na PNL disso de mapa. Então você tem o seu mapa. E nesse seu mapa tem tudo que você viveu. Todas as experiências, como você entendeu, como você interpretou tudo isso. Agora, você fala, você sempre esse mapa no computador? Não. Você pode ampliar o seu mapa. Que nem quando você fala, que se espelha nele. Você pode buscar modelos, né, de pessoas que... Assim, teve alguém que conseguiu? Teve. Então é possível para mim, foi o que você falou. Agora, se ninguém conseguiu, então não tem jeito. Mas isso não existe. Porque há infinitas possibilidades, né?
Sempre vai haver uma outra E forma. essa escuta amorosa que você tem, eu sei que você aprendeu muito no CVV, Centro de Valorização Sim. da Vida. Então, que é uma dica que a gente dá para quem está sofrendo, é uma escuta amorosa, sem julgamento, sem qualquer preconceito. Procure o CVV. Eu vou perguntar para a Cris. Cris, como é esse trabalho no CVV? Depois quero que você passe o contato, quero que você fale um pouco sobre o Centro de Valorização da Vida. CVV, Centro de Valorização à Vida. Ali a gente vai valorizar a sua vida. Não importa o que você traga para nós ali. A gente vai te ouvir, a gente vai te acolher. Né? Uma dor encravada, uma unha encravada é uma dor. Para mim pode não ser nada, mas para você é uma dor muito grande. Então é um espaço onde que você é muito sigiloso. Você liga para esse lugar, né, para esse número, e você não se identifica. Você não precisa falar de onde você é. Você não precisa, o seu número não vai ficar gravado. Então, é completamente sigiloso e anonimato. Então, sabe aquele lugar que você pode falar aquela dor que você não tem coragem de falar para ninguém, porque a pessoa vai te julgar, ou ela vai contar para outra, alguém vai saber? Eu falo que é aquele segredo que você não tem coragem de contar para ninguém, ali é o lugar que você conta, porque a pessoa vai te ouvir. E você falando aquilo vai aliviar. Porque falar alivia, não alivia? Oh, demais. Muito, alivia demais. muito, né? Eu queria fazer duas observações. A primeira é que eu vi uma informação que disseram assim, uma criança quando rala o joelho, quando ela cai e rala o joelho, ela sofre como se aquilo fosse o fim do mundo. E é pra Aí ela. o adulto, olha, menino, para com isso, é só um joelho ralado. Só que para aquela criança, aquela é a dor do fim do mundo dela, ela não conhece outra. Sim. Por isso que quando alguém tá dizendo para você, tá doendo, você não pode dizer, menino, isso aí é bobeira, isso é disso. É errado Não, isso? gente, você é não que é pode errado, julgar. não é Por isso, bom. quando alguém fala assim, você tá numa cama, mas tem pessoa ali que tá sem duas pernas, o que tá acontecendo? Aquilo é um problema. Não é uma competição de dor, gente. Não é Não. quem dói mais e tudo mais. Não. E, Rafa, eu preciso te pedir desculpa por toda essa galera que passou na sua vida e te disse que você não era capaz. Às vezes a gente esperava isso de alguém, né? Então, você é um cara extremamente talentoso, é inspiração, tá correndo atrás do seu sonho. E da mesma forma que você disse pra mim, eu sou uma inspiração, você também é. Porque a gente nunca sabe como é que é a vida da pessoa fora dos stories, né? Quando desliga a câmera, quais são as batalhas que a gente O tem. apagar das Então, câmeras. continue sendo inspiração e luz na vida de todo mundo. E quem não se identificar com isso, um beijo a Deus. Tchau, Siga a beijo. sua vida. Siga a sua Tá? vida. Então, né? E lá no CVV, que é um número que é gratuito, é 24 horas, né? Então, é um lugar que você vai lá falar, vai conversar, vai pôr pra fora tudo que tá ali, que tá passando dentro de você. Não passem trote pro CVV, tá? Que a gente Não, veio conversando sobre isso também, tá? Porque você É. tira a oportunidade de alguém falar sobre um assunto Na sério. verdade, assim, É não sério. tem tempo a conversa, né? Não tem tempo. É o tempo que você quiser falar, o tempo que você precisa falar e desabafar. Então, é um lugar que você fala o tempo que você quiser. É que nem aqui, a gente vai ficar aqui até as 3 horas da tarde. É verdade. Porque a gente tem pergunta aqui, você viu que tem É isso pergunta? que eu ia falar. Você tem como colocar na tela, por favor, Rasta, meu amigo? Tem pergunta pra gente aí, ó. Agradeceu. Roselaine Santos. Obrigado, Roselaine. Então, como identificar uma pessoa que não dá indícios de dificuldade, Cris? O que você acha? Depois o Quinho também, quero. Ela não está Vocês dando indício, respondem. porque muitas vezes eu escuto muito isso, né? Ninguém sabe que eu tô. Você começa a criar uma máscara, né? Por que que a pessoa não fala? Porque ela não sente confiança que você vai entender o que ela está falando. Ela não se sente segura. Então ela fala assim, poxa, minha família já tem tanto problema, eu vou levar mais problema, né? Então ela fala, não vou falar. Então ela finge. Eu já ouvi muitas pessoas falar para mim assim, ninguém imagina o que eu estou sofrendo, porque eu não demonstro, né? E muitas vezes também, Rafa, as pessoas acham assim, que se eu for buscar ajuda, eu sou fraco. Tem essa crença, muitas vezes tem essa crença. Quando a pessoa fala isso para mim, eu falo, você é forte, porque só os corajosos é que vão buscar mexer na dor e buscar resolver, entendeu? É só os corajosos mesmo. Aquele que tem coragem de, vou enfrentar minha sombra, eu vou enfrentar meus medos. E você não vê aquela jogadora de vôlei agora que passou em todas as redes aí, tudo? Aí você quer passar uma imagem que Ela você ia não em podcast, ela passava uma imagem que às vezes, né? E às vezes a família fala assim, como eu não percebi? Sabe por quê? Nós não somos treinados a ver os sinais.
Porque as pessoas dão sinais. Porque você não consegue não ser você 24 horas. Uma hora você vai mostrar. Mas as pessoas não se percebem. Nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não se conectam mais. Eu fui viajar e eu fui no museu e tinha que esperar o horário de entrar. Estava todo mundo hipnotizado, sentado no celular. Então, o mundo está passando à sua volta e você não está vendo. E dentro da nossa própria casa, sabe? Um está no celular. Nós chegamos a um nível que a pessoa manda mensagem para o outro. Não fala mais. Eu já fiz isso. Já. Eu estava no meu escritório e mandei mensagem pelo celular pro meu marido na cozinha. Entendeu? A Então, gente trabalha com isso, a gente fica muito refém, né, hoje em dia. E tira o celular dessa pessoa. Meu filho, cai o WhatsApp, você vê. Quando é esses, né? Nossa, Caiu o aquele- WhatsApp, meu Aí a Deus pessoa do mostra céu, e agora? A dependência que a gente tá de dar importância para quem tá longe e não se conectar com quem tá perto. Então essa desconexão muito grande. Muita gente se conecta com você, que você falou das redes sociais, né? E você tem a experiência. Eu acho que muito mais a terapeuta pode ajudar, mas a gente que já teve experiência, a gente tem não é um feeling, um sentimento quando a pessoa não está bem. Você consegue Eu sei que compreender. você tem isso, Sim. porque você se coloca no lugar do outro. Sim. Né? Eu tenho isso, eu tenho esse faro. Quando tem uma pessoa que não está bem, eu abraço, eu pergunto. Como que você, Kim, identifica isso e como você ajuda aquela pessoa que sofre, assim? Como você costuma? Eu vou dar um exemplo de um amigo pessoal meu, um amigo de verdade mesmo, né? Ele foi um cara que ele não aprendeu ao longo da vida dividir os problemas dele. E aí a gente entra em outra seara, né? A família não aceitava, ele não contava para as pessoas que ele era gay, então ele construiu uma vida onde ele resolvia os BO dele sozinho, a ter amigos onde ele sentasse e conversasse. Ele não aprendeu isso, então ele construiu uma imagem que hoje, quando ele se depara com um grupo de amigos que senta numa mesa de bar e fala, olha, eu tô com um problema, vamos conversar? Ele estranha esse movimento. E ele é muito fechado. Então, assim, ele pode estar com uma questão, com um problema, mas ele não vai contar pra gente. E a gente está tentando, de uma forma muito amorosa, mostrar pra ele que ali o solo é seguro. Que eu posso olhar pra ele e falar, ó, isso aí eu não acho legal o que você tá fazendo. Eu acho que você pode fazer dessa forma. Não é um julgamento, é a minha opinião sobre. Então, eu acho que o que eu faço é isso, é entender o que a pessoa precisa nesse momento. Às vezes as pessoas me chamam e, posso dividir uma coisa com você? Pode. A pessoa escreve, eu falo, acho que isso não foi muito bacana, ou isso é legal. Por que você não tenta... Mas sem ultrapassar o limite, sabe? Porque eu acho que existe esse limite. Né? A minha opinião, ela tem um limite até onde ela pode ir. Né? Às vezes eu não conheço a pessoa, eu não sei a vida dela. É o que ela tá me contando, daquele recorte da vida dela. Então, como é que eu me sinto superior a alguém para dizer o que você tem que fazer? É o conselho, né? Eu posso dividir com você o que funcionou para mim. O que eu estou contando aqui é minha experiência de vida. Pode ser que alguém em casa olhe e fale, mas isso aí não tem nada a ver. Pra você não funcionou. Pra mim funcionou. Então, quando você me procura, eu vou dizer pra você o que pra mim é certo. Sempre tentando no limite do respeito. Então, quando isso acontece, até pessoalmente, inclusive, e é muito curioso, porque quando as pessoas me encontram na rua, muitas delas falam sobre isso. O vídeo que você falou em tal momento, eu super me identifiquei. Teve uma moça que encontrou comigo há um tempo atrás num evento, ela me abraçou, começou a chorar e super agradeceu por eu ter falado aquilo naquele momento que ela precisava ouvir e sem pretensão de chegar ali, né? Então eu acho que ser de verdade já é o que eu faço para me conectar com as pessoas. E quando alguém me traz alguma questão, eu tento ser o mais amoroso possível, ou eu digo assim, isso aqui eu não consigo falar, porque eu não entendo sobre isso. Então, qualquer coisa que eu vá dizer é só a minha opinião, é só eu querendo ser curioso. E eu não sei como isso bate na outra pessoa, porque nem tudo que eu escrevo é o que a pessoa entende, né? E vice-versa. Cada um vai colocar na posição que melhor lhe cabe. Por isso que é muito, muito perigoso também, né? Que nesses coaches da vida, essa galera que aparece dizendo, faça isso, faça aquilo. Não, amor, não é assim, faça, não é uma regra. Cada um vai fazer, cada um vai procurar o acolhimento do amor necessário para suprir aquilo. Mas acho que a melhor, não é dica ou conselho, mas assim, acolha. Se você não tiver nada bom para dizer, não diga nada, não diga nada ruim. Fique calado. Mas eu vou dizer porque eu acho que eu estou elevando. Não, você não está elevando. No silêncio. Fica do lado, oferece um chá, convida para ir dar uma volta na praia, vê se a pessoa quer ir no cinema.
faz aquela pessoa dar risada, sair do lugar. Pô, eu conheço o Rafa, eu sei que o Rafa gosta de filme de comédia. Então, filme de comédia agora. Rafa, vamos no cinema? O que você acha? Pra tirar aquela pessoa do mundinho dela. E se você dizer assim, puta, aqui não vai rolar, não tô feliz. Beleza, Rafa, você quer fazer o quê? Quer fazer nada? Posso fazer nada com você aqui? Beleza, vamos fazer nada aqui então, ó. É Não vai isso. fazer nada. É isso que às vezes as pessoas precisam. Desse acolhimento. E Cris, conta só o telefone, desculpa te cortar aí, e eu queria que você explicasse um pouco para nós, além da PNL sistêmica, você trabalha com outras ferramentas para as pessoas que sofrem ou com ansiedade, com depressão, com qualquer, ou que queira te procurar também para qualquer terapia. Eu queria que você explicasse e falasse o número do CVV, né? O número do CVV é 188, ele é nacional, então você pode falar com pessoas do Brasil inteiro, tá? Então é nacional, liguem, que nem ele falou, né? Eu não quero, a pessoa é fechada, você é muito amigo dela, você é fechado, mas você não quer falar para ela. Então fala lá no CVV, liga lá, fala com a gente lá. Tá? E sabe que uma coisa que eu acho muito legal no CVV é que se você está conversando com uma pessoa e você não tem empatia, não tá bom, você desliga e liga de novo, vai cair com outra, até você achar alguém que você se conecte. Isso é importante que falar. você vai se sentir à vontade para falar. E fique à vontade para falar lá, porque lá é o lugar que você pode falar tudo, porque lá ninguém vai te julgar, ninguém vai dizer que está certo ou que é errado. O que pode acontecer numa conversa é mostrar para você um outro lado que você não está vendo. Né? Porque quando a gente está na dor, a dor é um foco, né? Eu só vejo a minha dor. Aí a resposta, a solução está aqui do lado, falando, olha para mim. Mas eu não consigo olhar, porque eu estou focando, eu estou hipnotizado pela dor. Né? Então a dor é enorme e a solução é pequena, e eu não vejo. Então o que a gente faz quando a gente muda o foco? A gente começa a olhar para a solução fica grande e o outro vai ficar pequeno, a dor vai ficar pequena. Então eu começo a ampliar, eu começo a ver coisas que eu não estava vendo, porque eu só via a dor. Né? Então é muito bom a gente falar, pôr para fora. Né? Tem gente que, vou te falar a verdade, eu fico às vezes 2 horas com a pessoa falando sem parar, eu não abro a boca. É tipo eu aqui, ó, falando sem parar, a galera já tá me olhando sem meio parar, assim. sem parar. Até o Mas Rafa aí tá ela assim, termina né? a ligação e ela mesmo. fala para você assim, nossa, foi tão bom conversar com você. Como foi bom ouvir tudo o que você falou e você não falou uma palavra sequer. Uma coisa que funciona, Cris, eu não sei se você abraça essa ideia, eu, assim, até por intermédio dos meus amigos, que hoje são pouquíssimos, mas eu tenho uma permissividade de falar algo sem ser julgado, é quando eu falo comigo mesmo. Ah, sim, sozinho. Quando eu olho para um espelho e sem medo, porque tem coisas que, por exemplo, não sei todo mundo, mas tem coisas que eu não consigo falar para as pessoas. Tem coisas que são... Sabe aquela partezinha mas ali? Mas isso funciona pra você? Funciona. Então continua fazendo. Porque é isso, eu escuto. Então, quando eu olho e me trato com verdade, mesmo que a verdade seja doída, funciona. Não na primeira vez. É um exercício. É um hábito. Porque a gente tem o CVV, que é um trabalho gigantesco e necessário. A gente tem um amigo que a gente confia, a gente tem um namorado, a gente tem... Mas tem coisas que a gente não consegue falar. Pra ninguém. A gente pergunta assim, você sabe guardar segredo? Claro que sei, eu tenho os meus próprios segredos. Quem não tem os seus próprios segredos? Eu sei, porque eu esqueço tudo. Mas assim, falar com você mesmo, ser verdadeiro, sem medo de ser julgado. Se julgar, né? Eu sou uma pessoa ruim. Outro dia a gente estava em casa, eu e mais 3 amigos, eu falei, gente, vamos falar sobre racismo? Vocês são racistas? Vamos conversar aqui? Porque tem que ter a conversa do que você é. E aí a gente teve uma conversa de 2 horas, onde a gente entendeu que alguns comportamentos nossos, que a gente às vezes não percebe, são racistas. Mas é preciso a gente colocar o assunto na mesa para falar sobre isso. A depressão e a ansiedade é a mesma coisa. Vamos falar sobre depressão? E isso que a gente está fazendo é muito necessário. Vamos falar sobre isso? Vamos desvendar esse mistério? Por que as pessoas... Não, sobre isso eu não falo. Por que você não fala? Você tem que falar. Você tem que trazer para fora. Mas eu não consigo ir num podcast com uma psicóloga do lado e falar sobre isso. Então fala para você dentro de casa. Olha pro espelho, grava um áudio no seu WhatsApp, cria um grupo com você mesmo, grava um áudio para você ouvir depois. Tem redes de apoio também. E use as ferramentas que estão ao teu alcance. Isso que você está falando é assim, né? Tem tantas possibilidades hoje, tantas terapias, tantas formas, que nem você falou. Eu tenho outras terapias. Isso, eu queria que você falasse um pouco. Por exemplo, eu tenho a iridologia.
que você tira a foto do olho e analisa. Dá para ver depressão lá? Dá. Dá para ver trauma lá? Dá. Dá para ver. Iridologia. E com quantos anos você passou pelo trauma? Eu vou te falar para você, foi com tantos anos. E a hora que eu falo para você, automaticamente o seu inconsciente vai te mandar a imagem. 15 anos, o que aconteceu com você com 15 anos? Ah, aconteceu isso. Aí você vai e trabalha com técnicas poderosas para mudar aquela realidade. Né? Eu tenho uma outra que é TQC, né? Transformação Quântica de Consciência. O que é isso? Nós temos várias consciências dentro de nós. Então, aquele pensamento repetitivo, que a gente fica ali vivenciando, você vai sair daquele pensamento e vai para outro. Qual? Um melhor. Qual a gente não sabe. Então, há mudanças incríveis que podem acontecer quando você muda o seu pensamento, o seu padrão. Tem uma outra que chama cura frequencial evolutiva, que trabalha na sua evolução. Você não vai chegar para mim e falar, Cristina, eu tenho isso. Não. A própria terapia vai no ponto que precisa trabalhar. Vai lá no seu DNA, no seu sistema, na sua evolução. Ela vai conectar você, seu corpo, mente e espírito. Ela vai te conectar. E você sai de lá, o Rafa é a preferida do Rafa, que eu sei, com relaxamento, como se você tivesse meditado umas 11 horas. Você fica tão em paz que é normal eu chegar para a pessoa e falar assim, você quer comentar? Não, posso, porque a gente pode fazer à distância. Posso continuar aqui deitada, que tá tão bom? Eu quero ficar aqui, né? Ou eu posso fazer isso hoje, Cris? Eu sempre falo para ela, não tô legal para falar, Cris, eu posso fazer. O Rafa, ele foge um pouco de mexer nas feridinhas dele, né? Aí ele fala, Cris, não quero falar sobre isso, vamos fazer aquela terapia? Vamos fazer aquela terapia que você gosta. Me ajuda muito. Que ele fica melhor. E ela fica com a gente por um período, né? Então, tem muita coisa. Tem a biorressonância também, né? Que é um aparelho que passa por todo o seu corpo, escaneia tudo, você vê como você está energeticamente, né? Então, tem essa terapia também. E é fantástica, que é a terapia do futuro, porque cada órgão nosso tem uma vibração, né? E quando ela está desalinhada... Desalinha todo o resto. Desalinha tudo, eu acho né? que é muito importante esses tratamentos onde você revisita os traumas. Sim. Porque, por exemplo, o homem que eu sou hoje é fruto da minha vivência, de tudo que eu tive, né? E às Quem vezes você se tornou hoje faz vivência. É isso. E é muito importante entender onde foi feito esse trauma e olhar para ele com verdade, né, para poder hoje em dia você ter esse retorno dessa busca, né? Não adianta só, quando eu tinha 15 anos tive um trauma, legal, bacana. Não, linda. Já que você foi buscar, vamos botar ele na mesa? Vamos falar sobre ele? Vamos puxar esse dinossauro Rex. Eu, às vezes, com ela eu tenho... Alguns eu trabalho, trato, mas tem algumas coisas... Mas, ô Cris, só... Ô Rasta, tá... Quantos minutos tem mais aí, irmão? 17. 27, então tá bom. Gente, então tá suave. Então vamos embora. Maravilhoso aqui, ó. Perguntaram um pouquinho. Hoje, Quinho, Jaqueline, gratidão. Ó, só antes, Jaqueline, gratidão. Vanessa Sampaio, Roselane, Claudiene Alexandrino, Vanessa Sampaio. Gratidão, obrigado, viu, por tudo, né? Por vocês estarem assistindo, acompanhando e tal. Repliquem, sempre eu falo, né? Comentem, compartilhem. Eu dei uma entrevista em outro lugar que o rapaz que eu falei pra ele, eu tô pensando em virar caixa de mercado. Ele falou assim, mas você não ama o que você faz? Eu falei, amo, mas meu sonho não tá pagando as minhas contas. Aí eu falei, gente, é lindo sonhar, é maravilhoso, mas as contas de casa eu não tô pagando com esse sonho. Então é desafiador. A alegria, ela bate porque eu não sei fazer outra coisa. Quando eu cheguei aqui, que tinha minha foto aqui com o microfone, que ela falou assim, você tá com um sorriso tão lindo nessa foto, é porque eu estava fazendo o que eu mais amo na vida. Então não tem como eu ficar triste. É o que eu amo fazer, eu não sei fazer outra coisa. Mas é um desafio, né? E a trajetória, por exemplo, de começar a fazer programa na internet, eu fui cursar cinema, teatro e televisão, né? Trabalhei em emissora de televisão como um produtor, fiz peças de teatro, fiz curta-metragem, fiz muita publicidade, fiz muita figuração, né? Para poder tá incluído no meio. E eu acho que tudo isso vai construindo. A gente tá falando de sentimento, mas as minhas experiências profissionais é que foram me levando a hoje poder sentar aqui e falar abertamente sobre qualquer assunto. Se eu vejo o primeiro programa que eu fiz em 2010, eu falo, Jesus, que coisa horrorosa, mas Senhor. Todo mundo fala isso, mas né? foi maravilhoso. Teve uma época que eu falei assim, eu não vejo isso, eu não quero ver. Mas eu tive que ver em algum momento para fazer uma espécie de retrospectiva com um programa e tal. E foi muito incrível. Olhar e falar, cara, você era ruim. Você era muito ruim. Eu demorei 5 horas para gravar um programa de 10 minutos.
5 horas. Hoje, se a gente tiver que fazer um programa aqui, é tranquilamente. Por quê? Eu fui fazendo tanta coisa, que pra mim é orgânico, é fácil, é tranquilo. Eu fui acomodando no meu lugar, né? E eu acho que tudo isso que eu venho fazendo, e eu não tenho questões em fazer, inclusive, a semana passada eu tive uma reunião com um cara que você faria... Eu vou falar, não tô nem aí, se você estiver assistindo. Eu chamei um rapaz para fazer a minha assessoria de imprensa. E aí ele... deixa eu ver teus conteúdos, tá, não sei o quê. Aí ele falou assim pra mim... É muito difícil trabalhar com você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é um cara que faz tudo. Eu não consigo te vender pra lugar nenhum. Aí eu olhei... Eu falei, deixa eu fazer uma pergunta, querido. Se você tem uma árvore que só dá maçã, você vai vender... só a maçã. Se você tem uma árvore que dá maçã, laranja, pera, banana, uva e salada mista, você tem uma gama gigante para vender, não é? Bom, então a limitação está em você, não está em mim. E sempre atenção isso. Então, e eu não me sinto um cara limitado por conta disso. Se a gente tiver que falar do café, da coca, da bola, do rasta, do microfone, da galera em casa, a gente vai falar. Eu sou um comunicador. Eu me comunico com as pessoas. Então, quem não entende isso, que nem esse rapaz, é a limitação dele. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não conseguimos trabalhar. Então, essa necessidade das pessoas de colocarem a gente num pote... Não, você só pode falar sobre entretenimento. Você não pode falar sobre Setembro Amarelo. Você não pode falar sobre autismo. Você não pode falar sobre micropigmentação na sobrancelha. Quem disse que eu não posso? Eu posso e eu vou falar. E quem se conectar comigo... E é isso que tá me fazendo ir pra frente. A gama, a diversidade da minha habilidade, do meu talento... de me conectar com todas as pessoas. Você sai do molde, né? Você sai daquilo molde que a pessoa tá acostumado a assistir. E é isso, gente. Mas é isso. Acho que todas as quantidades de coisas que eu fiz profissionalmente falando sobre essa trajetória não foram fáceis, não são fáceis. Eu sempre cruzo com pessoas que me diminuem, né? Que não me dão oportunidade, que me olham de cima para baixo, como dizendo, não sei quem é tu. Não é nada, e eu tô sempre lá. Porque eu tava vendo, inclusive, uma entrevista da Anitta, e em algum momento ela falou que o irmão dela criticava as opções dela de trabalho, de escolhas. Mas você vai tocar num baile funk ali que tem 10 pessoas? E ela respondeu, se é a janela que estão me abrindo, eu vou aproveitar da melhor forma possível. Então, é isso. Por isso que eu falei, estar aqui é válido? É vantajoso? Claro que é. Mas o nosso canal tem 10 seguidores. Não interessa. É a janela que me foi aberta. Eu vou fazer da melhor forma possível, porque eu não sei quem está assistindo, quem vai assistir, aonde isso vai chegar. Então, eu vou fazer da melhor forma possível. Indiferente se você é meu amigo pessoal ou não. Pessoas que eu não me conheço, e tem gente que esbarra nisso. Mas... eu não tenho seguidores. Não interessa, linda. Vamos fazer. E vamos fazer da melhor forma possível. Porque eu entendi que é isso que me faz feliz. Ter acordado cedo, vindo pra cá, outra cidade, conhecer ela, conhecer o raça, o pessoal, a galera. É isso. Então é isso que me move. Essa é a alegria. É o olhar que você dá pra coisa. Mas é desafiador. Não é fácil, como tantas outras profissões. Mas depender da validação do outro pro meu trabalho crescer é complicado. É complicado, né? Eu acho assim que a gente... Parece que não, mas às vezes a nossa situação está do jeito que está, da forma que a gente fala. Né? A nossa fala, porque é uma realidade que a gente cria quando a gente fala. Né? A gente cria essa realidade. Então, muitas vezes a gente está ali desafiante a nossa vida da forma que nós estamos falando. Porque como que a nossa mente entende? Se eu falo que é difícil, ela fala, ok, é difícil, você não vai fazer. Entendeu? Ela não vai chegar para você, o seu inconsciente, e falar assim, vai lá, Rafa, faz, você é capaz. Não. Ela vai entender literalmente o que você está falando. É difícil, eu não sei. Agora, qual é a sacada? Como seria eu fazer? Como eu posso aprender a fazer isso? Aí ela fala, entendi, você não sabe, peraí que eu vou te ajudar um jeito. Vai vir um insight, vai vir uma ideia, você vai ouvir uma coisa e vai te despertar para aquilo. Então, eu brinco sempre com o Rafa. Ele fala, não consigo. Rafa, não diz não consigo, diz é desafiante. Porque quando eu digo desafiante, quando a gente tem um desafio, o que a gente precisa fazer? Superar. Né? Esse desafio. Então, às vezes a gente fala assim muito, eu queria tanto ter isso. Quem quer ter, queria ter porque não tem, concorda comigo? Sim. Ela está na abundância ou está na escassez? Está na escassez. Está na escassez. Então, a gente acha que falar eu queria... A gente está criando uma realidade, a gente está criando uma escassez.
Né? Aí, então, qual é a sacada? A sacada é dizer, eu agradeço por aquilo já ter acontecido. Eu quero 50 mil seguidores, vamos supor. Eu agradeço por ter 50 mil seguidores. Aí você vai falar, nossa, mas isso é uma mentira, Cristina, eu não tenho. Como que eu vou agradecer uma coisa que eu não tenho? Ah, mas a minha mente não sabe. Se eu estou pensando ou se eu estou vivendo. O que, que a minha mente entende? A emoção. Se eu estou feliz e eu agradeço aquilo, ela vai me dar aquilo de volta porque eu estou na abundância, porque quem agradece é porque tem. Então, muitas vezes a nossa fala nos limita. Ai, não sei fazer. Como seria eu aprender? Alguém aprendeu? Foi possível para alguém? É possível para mim. Entendeu? Buscar os modelos, buscar quem superou. E acho que é importante também o pessoal que está em casa entender que não é... Isso é muito importante, a gente... O não é muito ruim, né? Não consigo, não vou, não faço, não tenho. Isso você cria dentro de você uma energia que o universo entende. Ah, então ele não consegue. Então, dane-se. Quando você começa a trabalhar a gratidão pelo que você tem, né? Pela coisa simples. O acordar de manhã na sua cama. Você tem uma cama para dormir, e isso a gente esquece de agradecer. Né? Você tem um pão de ontem, você tem um café, você tem a água quente do chuveiro. São coisas bobas e simples que passam despercebido. Você consegue andar, quer dizer, as pessoas pensam, você tá bem? Bom, acordei hoje falando, andando e pensando, tô no lucro. É isso. Mas mais importante é você entender o que você quer e o que você precisa fazer dentro da sua limitação para chegar ali. E não se medir com a regra do outro. Eu acho que uma pergunta interessante para a gente fazer para a gente mesmo é como eu quero ser feliz? O que eu quero? O que vai me fazer feliz? O Kim faz sempre isso, que ele falou, eu quero ser apresentador, eu sou, né? Ele sempre faz esse trabalho. O que vai me fazer feliz? E escuta o que o seu inconsciente te manda. Escuta. Quando a gente me veio conversando, que ela perguntou assim, como é que você quer estar aqui semana que vem e ano que vem? O meu programa, o ideal, ele já está pronto na minha cabeça. E eu vivo esse programa. Eu vivo. É um programa com telão, que ele abre, tem plateia aqui, plateia ali, plateia na frente. Eu sinto a emoção de estar à frente desse programa. E você olha falar, que doido. Eu vejo meu marido ali na frente. Vai fazer. Eu vejo as pessoas que torcem por mim. Que doido, né? Ai, que maluco. Essa é a emoção. Eu me arrepio inteiro. Eu vejo a banda entrando, a entrevista fazendo. Eu vejo o diretor falando comigo. Eu vejo a porta do estúdio. Então, assim, não é só a projeção. Isso já tem, já tá pronto. Então, solta, eu sinto o cheiro do estúdio. Eu vejo eu fazendo publicidade, eu vejo eu dando entrevista, eu vejo eu tirando foto com fã. Isso é doido você pensar isso. Mas só isso basta? Não. Eu tenho que acordar todos os dias querendo ser o melhor que eu posso. Porque ninguém vai acordar querendo dar o melhor por você. Eu tenho um marido incrível, que é o meu suporte, que é o meu alicerce, que é o meu porto seguro. Mas nem ele vai acordar todos os dias querendo dar mais certo do que eu. E isso eu aprendi quando eu reclamava das pessoas que não compartilham o meu trabalho. Nossa, eu tenho amigos aqui há 10 anos que nem sequer comentam o meu trabalho. E eu vinha reclamando. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, escuta, mas eles não têm que fazer isso. O sonho é seu. O sonho não é deles. Eles te amam, eles apostam em você, eles acreditam em você. Mas o trabalho é seu. É você que tem que acordar todos os dias querendo dar o melhor. E isso virou uma chave gigante na minha cabeça. Porque eu me deprimia. Ai, meu amigo, é minha mãe. Sentiu um coitadinho, né? Não. Se eu tiver que ficar 1h30, 2h30, 3h30 da manhã gravando vídeo, fazendo, editando, postando, tal. É isso. Por quê? É o meu sonho. E ele já tá pronto, como vocês viram. Ele já tá pronto na minha cabeça. Só preciso o quê? O universo já entendeu. Tá aqui, ó. Galera, tamo aqui, ó. Mas eu tenho que continuar. Todos os dias eu tenho que continuar ali, ó. Insistindo. E não é quando chega o sonho você... agora eu cheguei e tá tudo certo. Não, lindo. Aí você tem que trabalhar mais ainda. Porque você já tá ali. Você conquistou. Então agora é só alegria. Vamos fazer por onde o tempo que você batalhou valer a pena. E a gente precisa muito dessa validação. Às vezes eu tenho também isso comigo, que é, se o outro tá aqui, não me aceita, ou meu amigo, a gente vinha falando isso no carro, né? Cara, eu tenho, às vezes, um amigo de 30 anos, só que assim, o que acontece? O cara não me procura, só eu procuro, só eu tô ali, entendeu?
cativando tudo. E aí você me falou uma coisa que, né, já desde aquela época me ficou na minha mente. E você também, você fala, ele tem para dar isso, e ele vai dar isso para você. E você chegou e falou, Rafael, tudo bem, ele não, né, não falar contigo, tudo, mas tudo bem também você não falar e tá tudo certo. Ele tem para dar isso, mas quebrar ciclos, romper ciclos também é bom, porque assim, ótimo, legal, uma pessoa bacana, tudo, mas assim, o cara não me procura, eu vou ficar estimulando isso? Não, tudo bem, tudo certo. Então, Rafael, de onde vem a necessidade de ter a aprovação do outro? Então, como que a pessoa faz para sair dessa situação e dessa... Né? Porque a ansiedade, eu sei porque eu tenho ansiedade, ela leva isso, o pensamento repetitivo e além. Então eu estou aqui, quando eu vinha para cá, eu pensei, o que eu vou perguntar, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Então, assim, já dá aquela ansiedade, mesmo que eu confie no meu trabalho. Mas eu falo, pô, estou com 2 pessoas incríveis, ótimos profissionais e tal. Aí, então, assim, às vezes dá aquele frio, aquela ansiedade. O que a pessoa pode fazer, uma técnica que pode fazer, e depois a gente já está quase acabando. Não tem como. Eu fechei até as 2 horas da tarde, Rafa. Não tem como, tá? Tem um assunto, o pessoal tá comentando já aqui. Gatilhando isso, eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né? Para a pessoa, né, Setembro Amarelo, que sofre, que tem depressão, que tem ansiedade. Depois passar as tuas redes sociais, tudo, e falar como que a pessoa pode te procurar. Então, meu Instagram é Maria Cristina Fosalusa mesmo. O meu telefone é 13 99161 7916. Fala de novo. 13 99161 7916. Tá? Rafa, primeiro caminho para qualquer coisa, você tem que querer. Você tem que se entregar 100%. Porque todo o resultado vai vir da sua entrega. Então, você tem que querer buscar essa melhora, né? Ir lá buscar onde começou. Que a gente estava falando, de onde vem essa necessidade de aprovação? Em algum momento que você se sentiu que não foi aprovado. E está lá, entendeu? E se você não trabalhar ali, não adianta. Você vai sempre querer que os outros te aprovem. E você pode se acolher, todos nós podemos nos acolher, nos aceitar como somos. Né? A gente vê no mundo social hoje uma comparação tão grande. Tem que ser assim, você tem que ser você, somente você, entendeu? Com um ser único, lindo e maravilhoso que você é, que todos nós somos. Buscar essa beleza dentro de você, porque a nossa alma, ela sabe o caminho da gente se curar, mas eu tenho que acessar, eu tenho que me permitir. Tem pessoas que chegam na terapia querendo dizer o que o terapeuta tem que fazer. Calma, deixa eu ajudar você. Deixa eu segurar na tua mão. Deixa eu te mostrar que pode ser mais fácil, que pode ser melhor, mais divertido. Se entrega, se deixa acontecer a coisa ali. Não controla, nós somos controlador. A gente quer controlar tudo. E a gente acaba perdendo o controle de nós mesmos. Aí vem a ansiedade, aí vem as tristezas. Entendeu? Então solta. Solta, faça com prazer. O seu trabalho é lindo. Faz com prazer, sabe? Não põe expectativa, solta, deixa. Vai ver quem tem que ver, vai valorizar. Às vezes, uma pessoa vai ver que vai fazer a diferença. Mas é que você falou, eu tenho um sonho, está tudo criado aqui na minha mente. Mas por algum momento você duvida. Você duvida. Então, quando eu peço uma coisa para o universo ou para Deus, e eu mesmo não acredito, ele fala, como que eu vou dar isso para você? Né? Então, solta. Quando a gente sonha, solta. Deixa o tempo, não fica, mas quando vai ser? Não, vai ser no momento que tem que ser, que você já está pronto, que tudo está, entendeu? A gente precisa perder um pouquinho esse controle que a gente quer, né? Dessas coisas ser como a gente deseja. Não, as coisas são como tem que ser, no tempo certo, na maturidade certa, entendeu? Aí tudo flui. Vai fluir, você vai ser uma pessoa incrível, como o Rafa. Não como nada é por acaso. Nada é por acaso. Sabe, o Rafa é incrível, tudo. E todos nós somos incríveis, cada um do seu jeito. E quando eu reencontrei, me reconectei com o Quinho, até me treme todo, me emociona. Porque assim, e depois Chora, eu te amigo, conhecer... Chora que engaja. Chora engaja. Pode chorar. Da próxima vez a gente traz lencinho, né? Vamos trazer lencinho. Muitas coisas boas
aconteceram depois que eu te reencontrei e depois que eu me reconectei com você também. Então, é o que você falou ela tem uma prática que ela fala para mim. Todo dia agradece por 10 coisas. 10 coisas. Que nem você falou, simples. Acordei, tomei café, simples. E olhe no espelho e fala, eu me amo, eu me aceito. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Então, assim, Cris, gratidão. Eu queria só falar uma coisa para você, para fechar. Nunca pense assim, que é pesado para todos nós falar, eu estou errando. Ninguém está errando na vida. A gente está descobrindo coisas que não funcionaram para a gente. Porque quando eu escolhi aquele caminho, eu achei que era o melhor para mim. Só que não tem nenhum problema eu descobrir que não era. Porque a vida é isso. Então, eu errei. Não, olha que importante. Eu descobri que isso não funciona para mim. Olha que legal. E se não funciona para mim, eu vou fazer de outro jeito. Então, tira esse peso do erro. Se aceita como você é. Tá? Essa é a minha fala final. Siga essa dica, amiguinhos. Quinho, gratidão por estar aqui. Eu queria que você passasse um pouco por nossos convidados, tal. Estou emocionado, estou feliz demais por ter vocês dois aqui, você também. Sabe que é uma pessoa que Você vai pagar nosso café, Lívia. Café é bom, moço. Você é uma pessoa que eu me inspiro muito. Então, cara, gratidão por tudo. Quero que você fale um pouco do teu trabalho mesmo, as pessoas que passa as tuas redes sociais, qual conteúdo que você cria, elabora. Quero que você fale um pouco sobre isso tudo e passe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que eu falei ao longo do programa, né? Vocês já entenderam que eu trabalho com comunicação, sou um apresentador, né? Já me emocionei, inclusive, falando sobre isso. É o que eu sei fazer, então se você quiser conferir um pouquinho do meu trabalho, vai lá no @QuinhoFonte, Quinho com K, Fonte com T mudo, a gente tem aqui na tela. Eu vi que o programa de estreia hoje... É o meu programa Gente, de eu não estreia. sabia disso. Meu Deus, que peso, né? Estreia. É o que Ainda bem que a gente não sabia. Ainda bem que a gente não sabia, que já vimos... Já tá bombando, olha quanto. Não, gratidão, gente. Nara Falcão. Eu queria, inclusive, agradecer todo mundo, assim, que veio participar, assim, eu acho que isso é uma validação muito importante, as pessoas que param um tempinho para vir ouvir o que a gente tem para dizer, e mandam mensagens e participam. Eu acho que isso é um combustível muito importante para mim, por exemplo, que sou um artista e dependo dessa aprovação, né, dessa validação do público, ter essa galera aqui mandando mensagem, Olha Nara, Érico, Marcos, a Ana, a Vanessa, a Michelle, o meu marido que tá lá trabalhando e colocou todo mundo para assistir esse programa. Então é isso que também me move, né? É o combustível de entender que eu estou fazendo e estou fazendo para alguém. Está chegando em alguém e está conectando as pessoas. E é isso que eu faço nas redes sociais, profissionalmente ou não. Como eu falei, eu sou um cara que trabalha com a verdade, né? O meu nome é Marcos, mas o Quinho Fonte que dá vazão ao artista, né? A parte que as pessoas conhecem, mas é a mesma pessoa, não é um personagem. Então, por isso que, novamente, isso me conecta com todo mundo. Mas eu acho que, assim, não sei se mensagem, eu acho que o tema que a gente está trazendo hoje, repito, é muito importante a gente falar e dar luz nesse tema, né? A gente falar sobre isso, eu acho que é sempre importante todos os dias, né? A todo momento. Mas eu acho que você fazer coisas que você ama, indiferente do julgamento alheio, sabe? Se não vai fazer mal pro próximo, faça o que você gosta de fazer. Eu gosto de, faça sei lá... por você, né? Eu gosto de ligar a câmera e dançar axé. Faz, tá tudo certo. Mas ninguém tá vendo. Continua fazendo. É o que você gosta de fazer. É o que te move, é o que o coração... Continua fazendo. Eu quero virar amanhã um influencer, um apresentador, o que você quiser fazer. Continue fazendo. Isso para quem tem depressão, para quem sofre de crise de ansiedade, respeite o seu limite. Entenda que a gente vai ter dias ruins. E que não vai passar de uma hora para outra. E aceite esse dia ruim. Entenda. Mas tenta entender qual é o gatilho. O que te botou naquela cama? Por que você está triste? Olha com verdade. Né? Não compare a sua dor com outra dor. Né? Não é uma comparação de quem sofre mais. Se as pessoas ao seu redor não te acolhem, ok, procura um outro tipo de acolhimento. Quando eu passei pela situação, né, de tentativa de suicídio e tudo mais, o meu psicólogo falou assim, o que te faz feliz? O que você gosta de fazer? Minha primeira resposta foi, eu gosto de dançar.
Então vai dançar. Mas como é que eu vou dançar? Se eu acordava chorando, dormia chorando, passava o dia chorando, não saía da cama. Ele falou, vai no seu limite. Acorda um dia, no dia seguinte você acorda, senta. No dia você acorda, senta, bota o tênis. Depois você acorda, senta, bota o tênis, vai até a porta. Eu demorei 2 semanas para conseguir entrar numa academia. Foi no meu tempo. Era o que eu conseguia fazer. Eu entrava, eu dançava lá no fundo, porque era escuro e eu podia chorar enquanto eu dançava. 1 mês depois, eu tava lá na frente, me exibindo, porque eu sou um artista, eu gosto de ficar na frente, dançando tudo. Feliz e rindo. Mas foi um processo e eu respeitei esse processo. E é importante a gente pensar também, quando a gente, no meu trabalho, quando você olha outra pessoa, a comparação é inevitável. Cada um tem sua história, cada um tem a sua luta, cada um tem as ferramentas que consegue ter. Então não se compare com o outro. Vai fazendo o teu. Joga para o universo, tenha bons pensamentos, se conecte com algo que te dá tesão. O que é? É uma terapia? É uma espiritualidade? É uma religião? É um exercício físico? É uma dança? É um programa que você gosta de assistir? Faça o que te deixa feliz dentro da sua limitação e seja sempre incentivo. Se você tem alguém que trabalha com o que for e você pode incentivar, seja. Porque às vezes, no meu trabalho, por exemplo, um compartilhamento de um vídeo que você faça ajuda absurdamente. Um comentário que você deixa ajuda demais. Indiferente de você ter seguidores ou não. Mas faça, seja incentivo na vida das pessoas. Pessoal, vou agradecer aqui, ó, Fernanda Carvalho. Ah, que pena, cheguei tarde. De qualquer maneira, sei que foi especial. Quem Fonte ama. Ana Lima, a live, acredito que ficará gravada e você pode assistir depois. Pode, ó, vai ficar gravada aí, vocês podem assistir e agradecer agora já. Que eu já a Loas TV, né, que está aqui em Mongaguá, agora está em Praia Grande, logo mais vai para Santos também. Tem que ir para Santos, né, gente? Que eu estou interessado aqui nas Loas TV. Ó, Michelangelo, já tá aí. Michelangelo! Vamos pra Santos, já tem uma pessoa para hein? fazer um podcast aí, o Quinho, Por que é favor. maravilhoso. Marcos, obrigado. Depois, ó, todas as perguntas que vocês fizeram, a Cris vai responder, tal, o Quinho também, né? Érica Pedrada, muito bom, parabéns, emocionante. Então, assim, queria agradecer, Maria Cristina. Eu que agradeço, viu, Gratidão Rafa? maravilhosa. Eu que agradeço. Cara, Desejo obrigado. muito sucesso desse. gratidão. Eu que tenho, uma troca. Rasta, gratidão, meu irmão, a sua esposa. Michelangelo, obrigado. Então, assim, quem quiser assistir, pode assistir aí na Loas TV, no YouTube. Também a gente vai colocar no programa da Andréa Sampaio, lá na TV Unisantos. Eu vou convidar vocês a também adicionarem a Maria Cristina Fozaluza, que é esse, né? E o Quinho Fonte, @Maria Cristina Fozaluza, @Quinho Fonte e o @rafagarcia.tv. Lá você encontra dicas, que nem o Quinho falou. Eu também não posso ir nesse assessor, porque eu faço de tudo, querido. Tenho 2 filhos, eu tenho que pagar, tenho tudo. E assim, e eu amo o que faço. Então hoje a gente tem essa questão do especialista. Não tem mais o generalista que faz tudo. Hoje é um cara para atender, médico para o coração, para gastrite, para tudo. A gente vinha falando isso no carro. Então, assim, a gente que é comunicador, a gente faz tudo mesmo. E sempre nós vamos fazer. Então, você pode ver aí no meu canal dicas de tudo, tanto de empresas, aqui a questão do reflexões, Setembro Amarelo, tudo que você imagina, você pode encontrar lá, tá bom? E também meus parceiros maravilhosos, que eu agradeço a Deus, gratidão por tê-los no meu canal. Gente, gratidão. Pessoal, obrigado. Eu que agradeço. Pessoas maravilhosas e lindas aqui, que foi um sucesso. Gratidão por vocês, viu? E não percam, que a gente vai fazer muita coisa juntos. E vão bombar aí com o programa do Rafa Garcia. Tchau, gente! Tchau, obrigado, Tchau, gente. tchau. Você sabe